A transição planetária, tão anunciada e aguardada, não é um acontecimento exterior distante de nós. A Terra está em transição porque cada um de nós está fazendo internamente esse mesmo movimento. Todos fomos chamados a vivenciar novas experiências e a enfrentar nossos próprios limites, com desafios cada vez mais complexos. Vocês sabem disso, não é mesmo? Certamente, todos vocês vieram aqui em busca de alguma orientação sobre como vivenciar essa fase de turbulências sociais e espirituais com um pouco mais de segurança. E ninguém melhor para abrir os trabalhos do dia e trazer a primeira importante mensagem, o primeiro importante recado dessa manhã especialíssima, que um amigo antigo do Seja Barra. Ele é muita coisa, né? Ele é jornalista, professor, apresentador da TV Globo e do canal Globo News, colaborador da Rádio Rio de Janeiro e autor de diversos livros. Figura muito querida no movimento espírita pela seriedade e pela clareza de seu trabalho. É isso aí. Convidamos então para proferir a primeira palestra de hoje, com a sua palavra afiada, André Trigueiro, que falará sobre o tema o compromisso de cada um na transição planetária. Seja bem-vindo, amigo. Começar o dia abraçando e beijando Joana de Ângeles é um privilégio para poucos. Meus amigos, bom dia. Bom dia aos espíritas, aos simpatizantes do espiritismo. Bom dia aos agnósticos, aos materialistas, aos ateus, aos que professam outra fé ou nenhuma fé, aos que estão aqui presentes ou acompanham pela internet, aos encarnados ou desencarnados. Esse é um tema muito relevante e que a gente, embora vá ter aqui pouco tempo para abordá-lo, eu pretendo fazê-lo de uma forma bem instigante. Uma das vantagens de ser espírita é saber que o mundo não vai acabar. A maior probabilidade é que o mundo acabe quando houver o colapso do sistema solar, o apagão do astro-rei e os efeitos colaterais sobre os planetas que orbitam em torno do Sol. Até lá, poderá sim haver choro e ranger de dentes, poderemos ter problemas em relação à questão ambiental, poderemos ter conflitos armados tensos que desestabilizam a geopolítica internacional, sustos. Mas o planeta não vai acabar. E isso é um tanto perturbador para a gente que testemunha outras denominações cristãs ou não cristãs apregoarem com fervor e com muita excitação o final dos tempos e o fim do planeta. Quem é espírita não pode replicar, não pode recitar como mantra esta informação. No livro A Gênese, no capítulo 18, Allan Kardec, de próprio punho, discorre longamente, são algumas páginas, sobre a transição planetária. E é o próprio codificador que afirma, e é interessante, quando a gente vai ver nas obras básicas e na revista espírita, quando Kardec, ele próprio, escreve qualquer coisa, eu diria que há pelo menos duas maneiras que Kardec se comunicou. Em alguns escritos, ele está especulando filosoficamente sobre algumas questões trazidas pela espiritualidade. Não são questões fechadas, são questões sobre as quais ele faz alguma elucubração, alguma digressão. Outros assuntos não, Kardec crava. É a convicção construída a partir do relato da espiritualidade maior. É o caso dessa opinião manifestada, repito, no capítulo 18 do livro A Gênese. É extenso, eu vou garimpar 3 frases para assinalar o que disse o codificador. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Em outro trecho, é muito simples o modo pelo qual se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. E um último trecho.
A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Significa o seguinte: a partir de mensagens codificadas por Kardec, publicadas nas obras básicas e algumas psicografias de Chico e Divaldo, é possível fazer uma conta de chegada do processo em que se resolverá por completo a transição planetária. Alguns estudos indicam que lá pelos anos 2060, teremos, portanto, a maturidade desse processo de transição que já tinha lugar no século XIX, durante a codificação. Não haverá cataclismo, o mundo não vai acabar, e nós temos muita curiosidade sobre a transição planetária. Mas como se dará a transição? O que mudará efetivamente na Terra? Nossa atenção se volta de dentro para fora. O que eu entendi da doutrina, meus amigos, é que a parte mais nobre dessa informação não deveria ser de dentro para fora. A gente deveria não perguntar como será a transição planetária. A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: como será a minha transição planetária? A transição em si irá ocorrer por um decreto sideral. A Terra ascenderá, já está acontecendo, na escala dos mundos. Significa elevação da vibração e da frequência numa outra banda larga, em que nós estaremos transitando. Isso já é. A pergunta certa é: e eu? Como fico diante dessa nova configuração vibracional do planeta? Esta, a meu ver, é a pergunta certa, e sobre ela eu vou buscar aqui algumas respostas. Me perdoem, dado o tempo que temos, arbitrárias. Eu elenquei poucos tópicos sobre os quais eu acho que poderíamos buscar inspiração para a nossa rota de navegação num mundo em transição. Primeiro aspecto que eu gostaria de destacar: todos temos prazo de validade. Estamos aqui de passagem, ninguém sabe quando é que vai carimbar o passaporte para o lado de lá. Portanto, é prudente, é inteligente, é sábio que tenhamos estratégia, que tenhamos um plano e que tenhamos método para, nos anos que nos restam nesta encarnação, façamos o melhor possível para ajustarmos e adaptarmos a nossa vibração a essa nova banda larga. Método, estratégia, plano. Com todo respeito a um dos grandes compositores do Brasil, quem está ligado na transição planetária e ouve Zeca Pagodinho cantar: deixa a vida me levar, vida leva eu. A música é linda. E há momentos em que é interessante fluir com a vida, deixar o fluxo da correnteza levar você para onde tiver que ir. Há momentos da vida em que isso tem lugar. Quando o assunto é transição planetária, o nosso prazo de validade exige método. Quais são as prioridades? Posto que eu não tenho todo o tempo do mundo, eu tenho o tempo que Deus determinar, e eu não sei que tempo é esse. Prudentemente, aproveite o dia de hoje. Viva cada dia como se fosse o último. Isso é ser espírita, é vida consciente. Ah, eu estou aqui de passagem, então valoriza a passagem. Ah, mas tem outra encarnação, provavelmente não antes de 2060. Portanto, é inteligente empregar tempo e energia nesta encarnação, naquilo que Kardec, eu vou repetir, ele não pede, ele observa que nós não deveríamos perseguir como meta
a santificação, a beatificação, diz ele, a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Uma encarnação não é suficiente. Bom, então o que é suficiente numa encarnação? O que for possível. Ninguém aqui é candidato a santo. Uma encarnação não é o suficiente para a gente chegar perto de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Bezerra e por aí vai. Mas uma encarnação é suficiente na qualidade de espíritas para dar o passo mais certo possível na direção mais correta. Isso só se faz com plano, com estratégia, com método. Aqui, estamos num país que valoriza muito o improviso, o jeitinho. O brasileiro não tem técnica, mas brasileiro sabe se virar. A gente tem uma certa exaltação da capacidade do brasileiro se reinventar. Eu não estou desprezando esse talento. Mas cuidado, quando a gente acha que basta o improviso para resolver todos os problemas. O improviso não costuma ser bom aliado da competência, do sucesso, da boa gestão, de um modelo exemplar de administração. O improviso faz parte quando algo acontece que estava fora do previsto, e aí sim você mobiliza engrenagens, que não são aquelas do plano, do método, daquilo que você se preparou para realizar. Não, eu não fui avisado, eu não sei o que fazer. Hora do improviso, ele é bem-vindo. Mas o improviso é exceção, não é a regra. Nós latinos, não são só os brasileiros, nós latinos temos o nosso jeito de se virar, que é muito bem-vindo, em circunstâncias excepcionais de temperatura e pressão. Aqui no encontro do Seja Barra, a gente está disponibilizando em 2 livros com os direitos autorais cedidos para o CVV, sugestões de plano, de estratégia e de método. Um sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio, como é que a gente enfrenta a depressão, o síndrome do pânico, como é que a gente se lida com situações que ocorrem à nossa volta, quando parentes ou amigos se fragilizam diante dessa encarnação chave. O outro é o livro Cidades e Soluções. Mundo de regeneração não pode ser um mundo despedaçado ambientalmente, e a gente tem as soluções, elas existem, elas precisam ser aplicadas. Plano, estratégia, método, não temos todo o tempo do mundo. Segundo aspecto, reparem como nós vivemos, e me parece que não há precedentes na história, uma era tão saturada de elementos que nos distraem, nos dispersam e nos alienam. A vida é uma farra. Encarnar no século XXI significa a tentação de perder o foco, ou de não ter foco. São muitos os apelos na direção da dispersão, da distração e da alienação. Vivemos na sociedade de consumo, que nos confunde na medida em que, através dos apelos publicitários, sugere que a acumulação de bens e posses significa sucesso e felicidade. Muitos espíritas também se deslumbram com a matéria e se esquecem daquilo que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que Santo Agostinho, tal qual verbete de dicionário, explica as diferentes categorias de mundos. Nós já estamos no mundo de regeneração, prestes a ingressar no mundo de regeneração. Principal característica do mundo primitivo, lá atrás, já estagiamos por lá, apego à matéria. Não merecemos, nesta encarnação chave, de virada de banda larga, aceitarmos de forma tão inocente os apelos da publicidade voraz, do consumo pelo consumo. Eu estou numa área do Rio de Janeiro em que parte dos moradores ficou, eu diria, estigmatizada como emergentes da Barra, que teriam se aproximado dessa região da cidade um tanto deslumbrados pelo prestígio que é morar na Barra, prestígio de morar em condomínio de luxo, prestígio de ter shopping por perto. Cuidado, meus amigos.
com a consagração de tempo e energia naquilo que se esfarela e naquilo que não levamos para o plano espiritual. Você não vai levar para o plano espiritual seu patrimônio, seus imóveis, seus carros, seus sapatos. Sopraram aqui. Sua coleção de relógios ou de óculos, suas letras do tesouro, isso fica. O que vai é o estoque de conhecimento e de sentimento, de preferência nobres, qualificados, porque isso é sinônimo de luz e de leveza. Não é feio ser rico. A riqueza não é contra a humanidade. Existe, como vimos no Evangelho, a recomendação pela utilidade providencial da riqueza. A riqueza tem uma função, posto que nenhum de nós é de fato proprietário dos bens que estão em nosso nome. Eles nos foram confiados por empréstimo. Cuidado para se deslumbrar, não se perder no labirinto da matéria. A vida passa rápido. E a gente faz escolhas por vezes equivocadas, que não remetem ao primeiro e mais importante objetivo de toda a encarnação, que é evoluir. Por que voltamos? Para evoluir. Por que eu reencarnei? Para evoluir. Se o dinheiro ajuda a evoluir, seja bem-vindo. Se o dinheiro ajuda a promover a evolução do próximo, seja bem-vindo. Nessa era da dispersão, há uma preocupação particular com os mais jovens. Eu tenho 52 anos, eu comecei a navegar na internet, macaco velho, já com 28, 30 anos. Eu não cresci olhando smartphone. Eu não cresci dialogando pela internet com amiguinho. Todos nós reconhecemos os inúmeros avanços, vantagens e comodidades da internet. A internet é de Deus. O uso que se faz dela é que pode ser do capeta. A internet não é boa nem má. O uso que fazemos dela define a qualidade dessa relação. O pensador polonês recém-desencarnado Zygmunt Bauman, autor de uma série de livros, Amor Líquido, entre outros, que fala exatamente sobre que mundo é esse em que tudo se liquefaz com tanta velocidade, tudo é tão perecível e descartável. Ele faz uma reflexão interessante sobre a juventude, que nasce interligada na internet, consome horas por dia navegando. Ele observa que daqui a 15 ou 20 anos será interessante verificar o resultado dessa semeadura. Meninos e meninas que passam 6, 7, 8, 10 horas por dia nas redes, na internet, navegando. O que diz Bauman? Em primeiro lugar, temos o desafio de monitorar e mapear depois eventuais efeitos colaterais preocupantes. Nós, mais velhos, nós aqui, nós tivemos na infância e na adolescência turma. Essa turma era a turma da rua, turma da escola, e tinha sempre o cara chato que pegava no teu pé, tinha alguém que você não gostava, mas faz parte. A vida é assim, interação social presencial. Eu estou aprendendo a ser gente do lado de gente. O que Bauman observa? Quanto mais tempo eu passo no mundo virtual, mais atrofiada fica a musculatura da interação social. Estaríamos destreinando os jovens para lidar com os outros, presencialmente. E no mundo virtual eu tenho absoluto controle sobre quem eu quero por perto. Se tem um seguidor na rede social que pegou no meu pé, falou algo que eu não quero, o pessoal até se diverte dizendo assim, ah é? 3, 2, 1, toma. Catapultei você para o hiperespaço. No mundo virtual isso é possível, no mundo real não. No mundo real eu preciso articular movimentos para ter mais amigos. No mundo real, se eu quero uma namorada, existem os artifícios da sedução. Eu vou chegar, vou descobrir como é que eu falo, eu tenho uma estratégia, um plano, um método. No mundo virtual, a gente vai confundindo amizade com seguidores e curtidas. Uma coisa meio esquisita, distante. E essa relação
ela não é presencial, isso pode ter um custo, é isso que Bauman diz. Outra observação do pensador polonês que pode ser útil em tempos de transição planetária. Por que tantos jovens se matam? É um assunto que a gente vem pesquisando e está no livro. O que está acontecendo com a juventude que se impacienta e por impulsividade, por vezes, decide desaparecer? Bom, Bauman não faz relação com o suicídio, mas eu fiz a partir da leitura dele. Ele observa que no mundo virtual, tudo é rápido, tudo se resolve no intervalo de segundos. Eu vou no oráculo de uma ferramenta de busca fazer uma pergunta: o que é seja barra? Eu levo quantos segundos se eu tiver um sinal forte? 1, 2 segundos aparece lá uma relação de links falando o que é seja barra. É rápido. Eu quero ver o que o youtuber favorito está dizendo hoje. É rápido o sinal. Fui, cheguei. Eu quero trocar informação nas redes sociais, eu nem preciso escrever, eu uso emoji. É tudo instantâneo. A garotada se sofisticou nessa área da comunicação, porque a tecnologia disruptiva da internet trouxe possibilidades incríveis. Eu não sou contra isso. Qual é o problema? Se desde a minha infância eu me acostumei a ter respostas rápidas no mundo virtual, eu vivencio o conflito no mundo real quando eu tenho uma aula de 2 horas na escola sobre determinada disciplina. Depois de 5, 10 minutos, se o professor não for muito versátil nas artes cênicas, aquele garoto começa a bocejar, começa a dispersar, começa a olhar para baixo no smartphone. Ele lida com outro tempo, onde tudo é rápido e ágil. O que demanda mais minutos, eventualmente horas, causa sonolência, torpor. Vai ler um livro, meu filho. Livro. Vai ter um papo sério com o pai ou com a mãe, dizendo que a nota está baixa na escola. E o garoto não pode dar mole para o pai ou para a mãe. Está lá, filho, blá, 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 blá. E o garoto, quando vai passando o tempo, começa a dar aquele sonambulismo, ele começa a prender o bocejo. Ele está em outro tempo. A gente está com o povo do cinema aqui, o povo do cinema tem gabarito para dizer como é que se faz edição hoje de filme para jovem. A edição é toda entrecortada, música, a mil, violência, imagens. Por quê? Porque senão o garoto dorme no cinema. Isso tem um problema. O mundo real, muitos obstáculos, desafios e problemas não se resolvem em segundos. O garoto, o primeiro amor da vida dele, gente, primeiro amor é a coisa mais dramática. Porque o menino e a menina, por vezes, acreditam que não haverá outro amor na vida, é aquele, para a vida toda. Meu amor, eu te encontrei com 15 anos. Pode ser, não é a regra. Aí tem a frustração amorosa, não deu certo. O que acontece? Por vezes, aquilo dói, e dói mesmo. Primeira dor de cotovelo a gente nunca esquece. E como é que se lida com essa dor? Porque em segundos ela não se dissipa. Ela tem um tempo de decantação que extrapola de horas, dias e eventualmente semanas. Eu não sei lidar com isso. Eu quero tudo rápido. Eu vivo num mundo que corre. Muitos meninos se matam por frustração amorosa. Não contam até 10, não esperam o amanhecer do dia seguinte, não se dá, assim, um tempo para perceber, gente, eu tenho uma vida pela frente, eu estou num planeta com 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. O que não falta é gente bonita, interessante, inteligente, atraente. É tudo. Na era da transição, a gente tem que programar um aplicativo da paciência, que foi a mensagem de Joana no Evangelho. A paciência. A paciência. Dê tempo ao tempo. O tempo é o Senhor da razão. O tempo resolve tudo. Porque o tempo é o Senhor de tudo. Semestre passado na PUC, eu vou confidenciar uma coisa. Passei por uma situação constrangedora. Eu dou aula há 14 anos na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Quando me deparei com uma cena que me deixou deprimido. 8 cucurutos de alunos que estavam no smartphone ao mesmo tempo. Eu me senti
professor medíocre. Eu não estou conseguindo chamar a atenção deles, eles estão vendo algo mais interessante do que a minha aula. Na hora, veio de relance a ideia de pedir a atenção deles, dizendo: meus queridos, eu vou interromper a aula, vamos fazer um trabalho valendo nota. Arranquem uma página em branco do caderno, 3 questões sem consulta. Primeira pergunta: quanto tempo vocês passam na internet a cada dia? Segunda pergunta: fazendo o quê? Para onde vocês vão? Que lugares desse universo virtual são aqueles que catalisam a atenção de vocês? Terceira pergunta: qual foi o resultado dessa experiência? Ah, como assim, professor? Essa navegação que consome precioso tempo e energia fez de vocês uma pessoa melhor, que conhece mais a si própria, o mundo em que vocês vivem, os desafios da contemporaneidade. Vocês se sentem mais cidadãos, vocês se sentem mais plugados no mundo, vocês estão compreendendo melhor os fenômenos da natureza, a crise brasileira, o governo Trump, o ano eleitoral. Por que o Rio de Janeiro baniu o canudo plástico descartável? Vocês estão compreendendo esse mundo ou não? A navegação traz, ao final de um período, alguma recompensa verdadeira. Eles fizeram rápido o exercício, não podia ser diferente. E na mesma aula, foi linda a sinceridade deles, porque eu afirmo a vocês que a maioria absoluta da turma não tinha a menor noção de nenhuma das 3 questões. Se surpreenderam quando botaram no papel quantas horas passam por dia na internet. Se surpreenderam quando botaram no papel aonde estão. E o que foi doloroso para alguns, qual é o resultado dessa experiência? A doutrina espírita mostra, fato, a maioria absoluta dos desencarnados, e não precisa ir para um umbral não, você pode ir para um lugar legal, nosso lar. Quando desencarnam, reportam um sentimento ruim. Arrependimento. A maioria dos encarnados, quando desencarna, reporta para o seu guia, para o seu mentor, ou para quem apareceu, para te dar uma força. Você traz um incômodo na sua consciência, é algo que lateja, é algo que te constrange, porque você tem a plena noção de tudo aquilo que poderia ter sido feito, e não foi. Era da distração, era da dispersão, era da alienação, são inimigos íntimos. Boicotam o nosso projeto evolutivo. Nada contra o momento de lazer e entretenimento. Eu não estou aqui como moralista, dizendo o que é para fazer, não. Eu estou chamando a atenção, e quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Na minha família, todos nos policiamos mutuamente. Se estamos na mesa do almoço ou do jantar, e alguém pega o celular, a gente tem, isso não é combinado formalmente, é um feeling. Aquilo passou a consumir mais tempo, a gente, opa, estamos aqui. Costuma funcionar. Outro tema importante, na era da transição planetária, a caminho do mundo de regeneração, senhores e senhoras, por favor, previnam-se do espiritismo de fachada. Previnam-se do espiritismo de fachada. A maioria de nós, espíritas, é egressa do catolicismo. A gente sabe o que é ser católico de fachada. O católico de fachada se diz, eu sou católico. Por quê? Vou à missa todo domingo. Eu comungo. Primeiro eu fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, vou à missa todo domingo, confesso, comungo, rezo o que o padre pede. Mais uma semana de vida. Se é que me entendem, eu zerei o estoque de problemas nos sacramentos
e tenho mais uma semana para queimar calorias nesse mundo tão legal. O que é espírita de fachada? Eu sou espírita. Por quê? Vou a centro toda semana. Assisto a palestra pública. Claro que eu tomo água fluidificada. E tenho alguns livros. Já leu alguma coisa das obras básicas? Não. Chico, Divaldo, Raul? Não. O que você tem? Minutos de sabedoria. No bolso, olha, na hora do aperto, está lá. Meus amigos, quando a gente desencarnar, não vão nem perguntar se a gente era espírita. Quanto mais se você frequentava centro, se você tomou muito passe. Não importa quantas toneladas de fluido medicamentoso você receba ao longo de uma encarnação. Não importa quantos milhares de litros de água fluidificada você ingira ao longo de uma encarnação. Nada disso faz a menor diferença. Se você não for reconhecido pelo esforço que emprega para dobrar as suas más inclinações e por sua transformação moral, com ou sem espiritismo. Há muitos não espíritas em situação maravilhosa no além. E há muitos espíritas iludidos que acham que vai ter alguém lá com boletim de frequência. Olha, você foi no Seja Barra apenas 1.500 vezes. Pelo tempo de vida na Terra, você deveria ter ido mais. Irrelevante, não é isso? Você pode ser versado no sentido de decorar todas as passagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, obras psicografadas por quem quer que seja. Isso não faz de você uma pessoa melhor. Desculpa, a gente tem que ser franco. Isso não carimba o teu passaporte para o mundo espiritual que você queira ir. A pergunta que dói é: em que medida esse contato com a doutrina, para você não ser espírita de fachada, modificou você? Não é quanto se leu, quanto se estudou, quanto se frequentou, é o quanto você se modificou. É simples assim, é tão simples que a gente vai se adaptando. Não tem o politicamente correto, não tem o ecologicamente correto, tem o espiritamente correto. Você é espiritamente correto? Não. Que casa você frequenta? É uma pergunta acachapante. Qual é a casa que você frequenta? Não pode ter espírita que não frequenta a casa? É uma pergunta. Melhor parar por aqui. Tem gente que não entende. O barato do espiritismo é que ele não é uma religião formal, é uma filosofia espiritualista sobre a qual cabem reflexões filosóficas. Não sou o dono da verdade, eu estou compartilhando impressões e faço com gosto. Meus amigos, por último, mas não menos importante, considerando que esta é a encarnação chave para cacifarmos e aprimorarmos as nossas poucas virtudes e enfrentarmos as nossas muitas imperfeições, o que significa reencarnar no Brasil? Eu estou falando isso no auge de um momento de crise que há um êxodo de brasileiros com destino a Portugal, Miami e outros lugares mais aprazíveis e menos violentos do mundo. Não é isso? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês: o que é ser espírita no Brasil? Inspirado por várias pesquisas de opinião que mostram um percentual elevadíssimo de brasileiros que, se pudessem, picariam a mula daqui, rápido, sem pensar. Por que eu estou perguntando o que é ser espírita no Brasil? Nós espíritas sabemos que a encarnação é meticulosamente planejada. Vocês não são, como eu não sou, filhos dos seus pais e das suas mães por uma combinação aleatória de dados. Ok? Vocês não reencarnaram homem ou mulher por acaso. Vocês não têm o corpo que têm, com estoque de saúde ou de vulnerabilidade à doença, por obra do acaso. Vocês não têm o código genético que vocês têm, por obra do acaso. Vocês não reencarnaram todos no século XX, e alguns miúdos talvez aqui, já neste século, miúdos no bom sentido.
jovens de até 18 anos, vocês não reencarnaram neste momento em particular, seja no século passado ou nesse século, por obra do acaso. Por extensão, me permitam dizer, quem voltou pela porta do Brasil não tem o direito de amaldiçoar esse país todo o dia, praticando o queixume e a maledicência com que a gente reiteradas vezes faz. Isso não é ser um bom espírita, porque vocês estão rasgando o contrato. Reencarnou no Brasil? Reencarnei. Sim. E no Rio de Janeiro? Sim. E aí a gente vai ficar especulando, porque Espiritismo é filosofia. Espiritismo não é dogma. Espiritismo é um convite à reflexão. Por que eu sou brasileiro? E por que eu reencarnei? Ou no Rio, ou eu vim trabalhar no Rio, ou eu estou aqui no Rio. Muito gentil. Eu não sei se alguém aqui já fez essa pergunta, eu já fiz, várias vezes. E ela sempre alude, quando eu a faço, a uma resposta que me constrange. Se eu não reencarnei por acaso, na época em que eu reencarnei e com a chance, o privilégio de ter educação, de ter saúde, de ser espírita, e estou no Brasil, que é a maior nação espírita do mundo, por que eu vou falar mal do Brasil? Por que eu vou praticar queixume e maledicência, posto que essa combinação de fatores traz a seguinte hipótese, que eu acho a mais provável: era para eu estar aqui. Para quê? Para fazer alguma coisa. Que coisa? Convenhamos, o que não falta é coisa para fazer, para a gente alinhar rotinas e procedimentos na direção de uma sociedade melhor e mais justa, com representatividade política à altura desta nação grandiosa e soberana. O destino do Brasil deveria estar nas mãos dos brasileiros, de bem. Toda vez que a gente amaldiçoa com gosto nas redes sociais a política e os políticos, como dizia Platão, tudo o que os políticos corruptos querem é de gente que não gosta de política. Vira-se as costas para o galinheiro. É tudo o que a raposa quer. E a gente, quando sistematiza a crítica, quando a gente se esmera, é um prazer. E a psicosfera cada vez mais densa, poluída, cheia de detritos, miasmas, formas de pensamento sombrias. E Ismael lá de cima: meu Deus, esses brasileiros todos estão fazendo o quê? Só reclamando. Aonde vai dar a prática regular do queixume e da maledicência? Aonde ela nos leva? Primeiro, você vai ter problemas hepáticos. Você vai somatizar esses problemas na forma de doenças que consomem muito fluido vital. Emprega esse fluido vital não na doença, mas na saúde, não apenas sua, mas do seu país. Esse país está doente porque nós nos omitimos. No Espiritismo a gente aprende que não basta não fazer o mal para que a gente esteja quite com a consciência. Na nossa doutrina a gente aprende que é fundamental, além de não fazer o mal, praticar o bem. O que é o bem, que é um tanto subjetivo? A autoestima, cuide bem de você. Eu gosto de repetir, eu acho lindo, Francisco de Assis alude à nossa carcaça, ao nosso instrumento, como nosso jumentinho. Cuida bem do seu jumentinho, é importante, ele é um templo sagrado da tua alma, ele merece atenção, cuidado, sem exageros.
Cuida bem do teu próximo, porque ele não está próximo por acaso, não existe análise combinatória. Os próximos são aqueles que merecem estar próximos, ainda que indesejados, ainda que antipáticos, ainda que perversos, ainda que pessoas intragáveis. Está perto de você. Sentido de missão. Se o acaso não existe, gente, esse mantra espírita, o acaso não existe, traz tantas implicações. Se o acaso não existe e eu estou perto de alguém em sofrimento, eu estou perto de alguém em desequilíbrio, há algo que eu possa fazer? Qual é a leitura certa? Sim, sempre. Ah, mas eu não sei. Deixa baixar. Porque se chamou a tua atenção alguém que está em sofrimento, você não percebeu, mas você já está interligado. Já alguém próximo de você sugerindo, vai lá. Mas eu não sei o que... Vai. Aventure-se. Experimenta. Evolução é mérito. Evolução é mérito. Não vem com receita pronta. Evolução se aprende evoluindo. E quando surge um ensejo evolutivo, não abdique, não renegue, não renuncie. É um convite à evolução. A dor é um convite à evolução. O sofrimento é um convite à evolução. O próximo é evolução em pessoa. Ah, mas esse próximo é muito chato. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, em plena era de transição. Está cercado de tanta gente chata. Esse é um laboratório fantástico para eu testar as minhas poucas virtudes e sublimar as minhas muitas imperfeições. Ou não é assim? Meus amigos, sejamos bons espíritas, e não é possível ser bons espíritas sem sermos bons brasileiros. E não é possível ser bom brasileiro sem ser um bom carioca. Não renegue o lugar mais lindo do mundo. Só Divaldo conhece o mundo todo. Mas eu já andei por aí. 5 continentes, eu conheço. Não há lugar mais prazeroso de se estar, mais lindo, mais inspirador do que a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Se o único legado da minha fala aqui hoje, trazendo sugestões de como a gente deve ter método, plano, estratégia para cumprir essa jornada nessa encarnação, de como a gente deve se prevenir da dispersão, da distração e da alienação que consomem precioso tempo e energia, como a gente não deve ser espírita de fachada, batendo ponto em centro, dizendo para todo mundo, o que você é? Sou espírita. Eu leio, faço o culto do lar. Culto do lar, por si, é ferramenta, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Não é para dizer para os outros, eu faço toda semana o culto do lar. Ótimo, bom para você. A pergunta é, e daí? O que está acontecendo a partir desse exercício de entrega, de confiança, de fé, de contato com o plano espiritual no ambiente doméstico? E a gente cuidar do Brasil. Ismael precisa de ajuda. Chico Xavier veio ser médium no Brasil. Divaldo veio ser médium no Brasil. O Espiritismo assentou sua bandeira de fé, esperança e caridade no Brasil. E nós, espíritas brasileiros, qual o protocolo que a gente deve seguir enquanto espírita brasileiro? Senhor, obrigado pela benfazeja oportunidade, eu diria o privilégio, de, nas portas do mundo de regeneração, ter a chance de encarnar na pátria brasileira, do Cruzeiro, do Sul, e aqui verificar que há inúmeras oportunidades evolutivas. O que não falta é trabalho, posto que se fora da caridade não há salvação, que lugar no mundo haverá de me oferecer tanto emprego, quanto na pátria do Cruzeiro, sob a gestão de Ismael e sob o governo de Jesus. Deus está no comando, mas Deus terceiriza, Deus delega,
façamos a nossa parte sempre perguntando: como está a minha transição planetária? Desejo a vocês um reencontro no mundo de regeneração. Tudo de bom.